Bom dia, telespectadores, amigos e irmãos do programa Através da Bíblia. Nesta manhã queremos abordar o assunto, o propósito dos milagres. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia então nos diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vemos que muitos milagres acontecem hoje, mas não são nem na quantidade e muito menos na qualidade dos que aconteciam no tempo de Jesus. Mas para que ele serve? Quais são os propósitos dos milagres? Será que é para mostrar que a minha igreja é melhor do que a outra? É para mostrar que eu estou certo e as outras pessoas erradas? É para mostrar que eu sou mais espiritual do que os demais? Que propósito têm os milagres na Bíblia? Baseado no texto que nós acabamos de ler, acreditamos que o milagre tem alguns propósitos. E o primeiro deles é para que Deus seja louvado. O segundo, para que Cristo seja exaltado e para que o homem seja modificado. Aprendemos nesse texto que o propósito dos milagres, primeiro, é para que Deus seja louvado. E a gente observa aqui que existe um coxo, um homem paralítico, e paralítico de nascença. Mais de 40 anos estava à porta desse templo, esperando a cura. Isso já começa a me ensinar que a cura deste homem aconteceu no tempo de Deus. No capítulo 4 de Atos, versículo 22, diz que ele já tinha mais de 40 anos. E no tempo que Deus quis, no tempo que era para Deus ser louvado, aconteceu a cura. Uma outra coisa me chama a atenção, que o apóstolo Pedro, que foi instrumento de Deus para que este milagre acontecesse, ele não levou o paralítico para dentro da igreja. Ele não fez uma propaganda daquela igreja. Ele não colocou a igreja como o centro da causa do milagre. Mas ele mostrou para aquele homem que o milagre era de Deus, que Deus era que ia modificar a sua vida. Ele não colocou como ato de suspense, nem de marketing, como vamos ver o que Deus vai fazer hoje na vida desse coxo. Mas ele mostrou para o aleijado que Deus poderia modificá-lo. Ele não pediu que o aleijado fizesse um voto com Deus. Olha, faça um voto com Deus porque Deus vai mudar a sua vida. A outra coisa que me chama a atenção nesta passagem é que Pedro vê a real necessidade do aleijado. Ele estava ali na porta do templo há mais de
40 anos, pedindo esmolas. E ele pedia para o seu sustento, mas Pedro diz: eu não tenho o que tu queres, mas eu tenho o que tu precisa, no versículo 6. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, ou na fé no nome de Jesus, eu tenho o que tu de fato precisa. Levanta e anda. Aquele homem então passou a louvar a quem de fato deve ser louvado. E o versículo 8 e 9 diz assim: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O povo viu aquele homem a louvar a Deus. Então, aquele homem esperava algo muito pouco, ou muito inferior do que Deus tinha para lhe dar. Ele queria prata ou ouro. Ele queria uma esmola, mas Deus tinha algo muito mais para lhe dar: a fé em Jesus Cristo. E nessa fé, Deus é louvado. Levanta e anda. Não é para que pessoas, igrejas ou qualquer outro nome seja louvado, mas Deus. O primeiro propósito dos milagres, então, é para que Deus seja louvado. E foi isso que as pessoas viram naquele homem, e foi isso que ele fez ao alcançar o milagre. Mas existe o outro propósito aqui também nesse texto. O propósito dos milagres são para Cristo ser exaltado. Logo que viu a multidão o milagre que tinha acontecido, ela foi atrás de quem foi o instrumento. E o versículo 11 vai mostrar isso. Diz o seguinte: apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, as pessoas agora foram atrás do instrumento do milagre. Eles foram atrás de João e de Pedro. Mas estava certo? Olha o que a Bíblia diz e olha o que Pedro faz. Pedro vai combater esta ideia. Ele diz: não é eu que vocês devem vir atrás. Olha o versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro está dizendo: nem foi pelo meu poder e nem foi pela minha bondade. Não foi por isso que este homem está andando. E ele vai apresentar quem deve ser exaltado. Versículo 16, ele diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E eu acho muito interessante quando Pedro diz: foi pela fé no nome deste homem, ou no nome de Jesus, que este homem tem fé, ou tem a saúde perfeita. Saúde perfeita, não em parte. Não é um milagre mais ou menos. Saúde perfeita. Um milagre que faz o homem saltar, um paralítico saltar, não andar ainda trôpego, mas uma fé que traz uma saúde perfeita no nome de Jesus. Então Pedro mostra quem deve ser exaltado, quem de fato deve ser exaltado. Não é homens, não é poder ou piedade das pessoas, mas de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé também se sentiram atraídos para serem adorados pelos homens. E ao fazerem um milagre também desse tipo, em Atos capítulo 14,
no versículo 8 a 12, os homens daquela cidade tentaram adorá-lo, e olha o que diz o texto, Atos 14, 8 a 12. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E os homens queriam adorar agora a Paulo e a Barnabé, mas Paulo e Barnabé prontamente rejeitaram esta adoração. O versículo 14 e 15 nos mostra essa verdade. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Paulo e Barnabé, também ao fazer um grande milagre, não trouxeram a glória para si, mas a Deus. Foi Deus que fez isso. Interessante que Paulo, ao fazer esse milagre, não pergunta para o homem se ele tem fé. O versículo 9 diz que ele viu que aquele homem tinha fé. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, é você tem fé, e quando o milagre não acontece é pela falta de fé da pessoa. Não foi isso que Paulo fez. Ele viu que o homem tinha fé. Pedro também não perguntou se aquele coxo tinha fé, mas ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o milagre tem um propósito de exaltar a Cristo, não aos homens. Só Cristo pode ser exaltado. É Ele que deve ser exaltado quando acontece um milagre, mas um milagre verdadeiro, não um milagre em parte, um milagre que traz a saúde perfeita. E veja como diz em Atos capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É em nome de Jesus que este está curado, não em nome da igreja, não em nome de qualquer homem, não em nome de qualquer religião, mas em nome de Jesus. Este nome deve ser exaltado. É isso que nós temos visto? É o nome de Jesus que é colocado em primeiro lugar, ou o nome da minha igreja, ou o nome da minha religião? Os milagres têm um propósito de Cristo ser exaltado. Os milagres têm o propósito de Deus ser louvado. Mas os milagres também têm um terceiro e último propósito que nós queremos ver no texto. Ele tem o propósito do homem ser modificado, do homem ser transformado. E no versículo 18 e 19 vai apresentar para nós essa mudança. Diz em Atos capítulo 3, versículo 18 e 19: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas,
que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Então o milagre, ele aponta para um maior milagre na vida de uma pessoa. O Evangelho. O Evangelho que transforma. E como a Bíblia diz, o Evangelho que veio para o homem por meio de Jesus Cristo. Aquele que foi enviado por seu Pai, aquele que foi enviado por Deus. Um Evangelho que modifica o homem de fato. Um Evangelho que traz uma transformação na nossa vida. Que transformação é essa? A Bíblia nos mostra que o Evangelho é o maior milagre de transformação do homem, de mudança do homem, porque ele nos dá vida, estando nós mortos em delitos e pecado. Ele nos dá libertação quando éramos condenados. Ele nos liberta do império das trevas por meio do seu Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que é o maior milagre de Deus na vida de uma pessoa, que transforma não na cura física, mas na cura espiritual. Não é uma cura que hoje você recebe, mas amanhã pode estar perdendo, mas é uma cura eterna. O Evangelho é o principal milagre na vida do homem, pois ele é o poder de Deus para a salvação. E o primeiro passo, segundo o texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 19, é arrepender-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. A Bíblia está convidando, então, para que a pessoa se arrependa. O primeiro passo é o seu arrependimento. O segundo passo é a sua conversão. Mas isso é a obra de Deus na vida do pecador. É Ele que muda, é Ele que transforma quando existe arrependimento do homem. Pedro, que negou a Jesus, bem pouco antes desses capítulos aqui, agora estava ousadamente pregando a palavra de Deus. E ele diz no capítulo 4, que aqueles que mataram a Jesus, agora, tentando proibir Pedro de pregar, ele estava confrontando claramente: vocês são assassinos. Um que se acovardou e que traiu Jesus foi transformado. E ele está confessando que só Jesus deve ser adorado. Só Ele que pode transformar a vida de alguém. Quando a pessoa se arrepende, quando se converte dos seus pecados. Esse é o maior milagre que a pessoa pode receber. O propósito dos milagres é para que a sua vida seja transformada. E ela só pode ser transformada mediante o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós crermos nisso, crermos na sua palavra, temos a vida eterna. Isso precisa de fé. A fé no nome de Jesus Cristo. A fé no nome que está acima de todo nome e que não existe nenhum outro nome embaixo nos céus que a pessoa possa ser salva. É nesse milagre que você crê, é esse milagre que você quer, é esse milagre que você pede a Deus de ser transformado em uma nova criatura, de ter a vida eterna, porque o corpo é pó e ao pó tornará.
mas o espírito volta a Deus. Mas volta a Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que receberam o milagre da transformação, aqueles que confiam no milagre do Evangelho na vida de um homem. Esse milagre que você já recebeu, se não, receba hoje Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele, para que vivas. Arrependei-vos, pois, dos vossos pecados e convertei-vos ao Senhor para ser cancelado, para ser pago, para ser perdoado os vossos pecados. Esse é o maior milagre que você pode receber. Que Deus aplique esta palavra em seu coração. Amém.